IGPDI em alta depois do recuo em julho e mais notícias do mercado econômico. Muito bom dia a todos. Ainda resfriado, desculpa pela voz. Pode ser que saia uma tossida ou uma puxada aqui no meio do caminho. Bom dia a todos. Por aqui, Max Braga. Morning Call 9/9 de 2025. Vamos lá então. Falar um pouquinho aqui de economia, falar um pouquinho aqui de mercados para entender como que vai ser o dia de hoje. Bom, olhando para dados antecedentes, então, ontem a gente teve os números do IGPDI, como eu disse aqui no começo, e de agosto, né, que subiram então 0,20%, tá? Após um recuo de 0,07 em julho. E isso, na verdade, indica que ainda existe ali, né, está retomando ali as pressões inflacionárias no atacado. E isso faz com que o mercado comece a revisar, né, todo aquele imbróglio que eu falo sempre para vocês sobre taxa de juros, corte de taxa de juros. Por isso que é tão difícil para o Banco Central tomar a decisão de política monetária. Ah, é, Existe muito estudo por trás, muitos dados a serem revistos, por isso que essas decisões costumam ser difíceis e elas também serem ali, né? A todo momento as coisas podem mudar, tá? Bom, continuando aqui, hoje um pouquinho mais curto, tá, pessoal? No mercado financeiro, o Ibovespa ontem perdeu o patamar dos 142 mil pontos, acabou com uma queda de 0,59 aos 141.792 mil pontos. O movimento foi de queda, foi ampliado também pelo cenário político aqui da região, lá em relação à Argentina, a derrota em uma eleição regional ali da Argentina, da província de Buenos Aires, foi avaliada ali como uma grande derrota para o governo do Milei, então isso aumentou ali, precificou o risco, inclusive os ativos da Argentina lá tiveram uma forte sessão de queda, e isso contribuiu também aqui para o mau humor aqui no Brasil. No câmbio, o dólar à vista ficou praticamente estável, 0,07 de alta, cotado aos R$ 5,41. É, Meio descolado também do global, né? No global, o dólar vem perdendo força dia a dia e aqui ele acabou ficando estacionado, né? Também pela questão eleitoral aqui no Brasil que vem se acirrando ali, vem mostrando já alguns reflexos, e isso deve ser uma constante para o ano de 2026, inclusive, tá? Bom, Nova York, os índices acionários fecharam em alta moderada. Hoje tem mais notícias lá sobre balanços também. A Nasdaq renovou o recorde, avançando 0,45%, apoiado pelo setor tecnologia. Claro, a Nasdaq é uma bolsa de tecnologia. O Dow Jones subiu 0,25% e o S&P 500 ganhou. Perdão, pessoal. O S&P 500 ganhou 0,21 em sessão que basicamente foi guiada ali pelo discurso mesmo, né? Talvez a reafirmação de corte de juros pelo Fed lá nos Estados Unidos. A espera também novos dados de inflação, mas tudo aponta para que deva ocorrer de fato. Lá o negócio está mais materializado do que aqui no Brasil, bem mais. Destaques de alta de ontem ficaram com Raizen, subiu 5,47, Pão de Açúcar 2,56, e os de baixa ficaram com CVC Brasil 4,50 e BRF caiu 4,35, tá? Renda fixa, o último pregão aqui no Brasil encerraram em alta, é, ao contrário do que se esperaria, porque teve treasuries lá nos Estados Unidos caindo, etc., com os dados de mercado, mas mesmo assim, a questão aqui interna do nosso continente, aqui da parte das nossas Américas, aqui vizinho Argentina, acabou impactando também na nossa curva de juros e também o cenário político aqui no Brasil cada vez mais vai começar a mexer nos nossos números, se acirrando ali as partes, né? Agora os players da vez, né? Para o acirramento é a disputa clássica e eterna entre lados,
representadas agora então pelo Lula e, por enquanto, pelo Tarcísio aqui de São Paulo. Isso acirra ali as incertezas institucionais. Enfim, a acompanhar, né? Fazer o quê? Bom, para finalizar então aqui também, tem coisas que hoje devem mexer nos preços. A gente tem poucos dados hoje no Brasil, só às 10 horas sai a produção de veículos, mas hoje a gente tem lá uma retomada então dos trabalhos em relação ao STF, lá ao Bolsonaro. A gente tem também algumas coisas sendo relevantes, a mídia não vem falando sobre a CPMI do INSS, isso em algum momento vai ficar mais evidente também nos preços nossos, né? Porque vai causar mais problemas políticos. E as notícias que estão vindo de lá são realmente bem preocupantes. Mas enfim, vamos lá. Quem vai pagar a conta no final vai ser nós, tá? Fica tranquilo. Mas hoje, então, seguindo aqui para a gente terminar, temporada de balanços nos Estados Unidos segue. Hoje divulgam seus resultados a GameStop e a Oracle. São grandes empresas aí, principalmente do setor de tecnologia também, vamos acompanhar. Dow Jones Futuro, nesse momento, opera em 0,06% de alta, S&P 500 0,13% de alta e a Nasdaq 0,20% de alta no momento. Bem tranquilo, bem dentro do que é esperado. O Japão fechou em queda de 0,42 e a China, lá em Xangai, 0,51 de queda. Tá? Na Europa, os índices operam, a grande maioria em alta, apenas a Alemanha se destaca ali, está operando agora em 0,09 de queda. O restante, o estoque 600, 0,16, Reino Unido 0,20, França também subindo 0,35 e na Itália também 0,73, perdão. Na França, inclusive, teve aí a notícia de agora, de momento, foi realmente ali a grande derrota do governo de plantão agora, do Macron, né? Mais uma queda de um primeiro-ministro, perdeu o voto de confiança dos parlamentares e acirra-se ainda mais ali os problemas na França. Vamos acompanhando sempre. A França, na verdade, é a segunda maior economia do bloco do euro ali, né? Depois atrás apenas da Alemanha. Então, importante para todo o bloco, tá bom? Ufa, consegui. É isso aí, então. Espero que tenham gostado. Se inscreva aqui no canal. Comentem aí comigo as notícias. Peçam notícias também na caixinha de comentários. É relevante que você deixe algum comentário para que o vídeo chegue a mais pessoas e o YouTube entenda que tem relevância. Então, por favor, se você pode fazer isso, comenta aí as notícias ou deixa o seu like, manda um emojizinho, qualquer coisinha, tá bom? Forte abraço a todos. Nos vemos amanhã aqui no nosso Morning Call. Espero estar melhorando aqui da gripe. É isso aí. Tchau.